Olá, bem-vindos ao IMIP EducaCast, o seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual com fundamentação científica e a experiência IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Gente, inicialmente eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam esse ano todo, um ano de reinvenção, até da forma de comunicar. O IMIP Educa, sendo filho do IMIP, propôs-se a trazer uma maneira mais dinâmica de trazer aquilo que é construído de educação no IMIP. E vocês acompanharam o crescimento, a gente está muito satisfeito com esse crescimento. E não seria justo se a gente não aproveitasse como último podcast do ano, como último videocast do ano, um momento de confraternização entre a alta gestão do IMIP, que fez e que faz que o IMIP Educa exista e que possa ser um produto de sucesso, algo que possa ser reconhecido, como vem sendo reconhecido pela comunidade acadêmica e científica. Então, por isso mesmo, que como presente para vocês que nos acompanham, que estão inscritos nos canais, a gente está trazendo de forma única, exclusiva, então vai ser realmente a grande estreia do ano, as superintendências do IMIP. A superintendente geral do IMIP, doutora Tereza Campos, a superintendente de assistência à saúde e atenção à saúde, doutora Adriana Scavuzzi, a minha amada irmã, superintendente administrativa financeira do IMIP, Maria Silvia Figueira Vidon, e eu, né, que estou aqui como host, o William Bonner, tá, do cast, mas também me colocando como participante, muito feliz de ser participante dessa gestão do IMIP, como superintendente de ensino e pesquisa, e aí já deixando para vocês, ano que vem, ensino, pesquisa e inovação. Então, é o momento da gente se ver e se reconhecer mais do que apenas como profissionais nas diferentes áreas que trabalhamos aqui no IMIP, mas como pessoas que têm anseios, que têm desejos, que têm as dificuldades enfrentadas no dia a dia, né? Que são em casa, são no trabalho, e que, no final das contas, todo mundo se esforça para entregar um pouco de um IMIP melhor, mais inclusivo, que possa atender mais e melhor o povo pernambucano, o povo do Nordeste. Então, eu acho que vai ficar na história, porque eu não me lembro de ter uma oportunidade de estar os 4 superintendentes, né, nosso superintendente geral e os 3 superintendentes executivos, para fazer um balanço do ano. Então, essa é a tônica. Um balanço do ano e mais ainda, né? O que é que a gente deve esperar do IMIP para o ano 2024? Então, sejam bem-vindos e vamos começar essa jornada. Então, eu queria originalmente começar apresentando a doutora Tereza Campos, a nossa superintendente geral do IMIP. Tereza, ela é graduada em enfermagem, dentre uma experiência muito rica que ela vai ter a oportunidade de passar um pouco da trajetória dela. Ela atualmente é presidente do Conselho de Administração da FEOSP, além de ser, obviamente, superintendente geral do IMIP. Então, Tereza, muito bem-vinda a esse ambiente aqui. Todo esse pessoal que está trabalhando e que constrói o IMIP Educa estava muito ansioso para esse momento. E, bem-vinda. Se você puder dizer algumas palavras em relação a esse momento, fica à vontade. Primeiro, Fernando, quando falava, quero aqui cumprimentar todos os nossos superintendentes, Fernando Augusto, Adriana, Silvia. E você começou falando de que a gente, neste dia de hoje, estaria presenteando a comunidade que nos escuta com a presença dessa direção institucional. E eu digo que é o contrário. Acho que nós é que estamos sendo presenteados pela oportunidade de estar num ambiente tão organizado, com tanto afeto, com uma estrutura tão preparada que é comparável às melhores estruturas que a gente conhece em outros ambientes, e ter a oportunidade de se reunir nesta tarde para mostrar aos trabalhadores, aos gestores, à comunidade em geral, um pouco do que a gente tem feito, e eu digo que é pouco porque a sociedade espera sempre muito do IMIP e de todos nós. E falar sobre isso, fazer uma retrospectiva de 2023, é olhar para um retrovisor que estimula a gente fazer mais em 2024. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de agradecer às pessoas por essa convivência, por esse momento de
de troca de conhecimento e da possibilidade de a gente estar oferecendo também à área acadêmica uma estrutura do IMIP Educa, que, como o próprio IMIP sempre foi nos seus 63 anos, é um espaço de educação, de formação, de preparo e, principalmente, de qualificação do que a gente sempre oferece no dia a dia. Então, é uma honra, é um grande prazer e eu espero estar contribuindo nesse debate de hoje, ou nessa boa conversa. Muito bem. Dando continuidade, eu queria apresentar a vocês a nossa superintendente de atenção à saúde, uma colega médica, ginecologista obstetra, a doutora Adriana Scavuzzi. Ela é mestre e doutora em saúde materna infantil aqui pela casa, não é isso, Adri? E tem essa responsabilidade que não é pequena, né? Então, quando a gente vê o que é que o IMIP entrega de assistência na área médica e na área não médica, a gente está falando da responsabilidade de Adriana, de entregar a melhor qualidade e ainda sendo pressionado para entregar a um baixo custo, né, Adri? É isso aí, Fernando. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria dizer do prazer de participar desse colegiado que são as superintendências juntas. A gente cresce porque todos crescem juntos, então o crescimento da SAS é fruto de uma interação maravilhosa, capitaneada e orquestrada por Tereza, né, superintendente geral, Silvinha e Fernando, que contribuem demais, e a gente cresce nesse ambiente cada vez mais colegiado e mais agregador. Eu pensava recentemente, até conversando com as meninas quando a gente falava do MBA, a minha trajetória aqui, eu cheguei aqui há 22 anos, comecei dando plantão na sala de parto como R3, e nessa trajetória que eu fui galgando alguns espaços e enveredando pela gestão, como o meu entusiasmo continua o mesmo, no sentido de contribuir com essa casa. A SAS, a Superintendência de Atenção à Saúde, ela vive em 2 pilares, que é, como o Fernando disse, manter e trabalhar para a sustentabilidade e reforçar cada vez mais a qualidade no sentido, principalmente, de segurança do paciente. E eu vejo que o time está envolvido nesse processo. É um processo que requer esforço, a gente sabe como tudo na saúde é subfinanciado, mas como a gente amadureceu, principalmente com as ferramentas de gestão, que o time todo está investindo. Então, estou muito feliz de estar aqui, espero também contribuir nessa discussão e nessa conversa, nesse bate-papo. Foi bom porque a Diana já, e é uma parte do roteiro que a gente pretende conduzir, falar um pouquinho da história do que cada um fez, de como cada um entrou aqui no IMIP. A gente vai voltar, viu, Adriana? Quer saber mais um pouquinho da sua história aqui no IMIP, até ter chegado ao cargo que você ocupa. Inclusive, já fiz um registro aqui para depois contar, né? Até de uma experiência pregressa que eu tive antes da gente estar aqui sentado na mesma mesa em relação a nosso contato profissional. Mais na frente eu conto. Então, eu vou passar para a pessoa que está mais tempo aqui no IMIP. Eu. É ela. Eu. Maria Silvia Figueira Vidon, superintendente administrativa financeira e foi mal, né? Minha irmã. Que bom para ele. Silvinha, bem-vinda. Obrigada a todos, gente. Estou muito feliz, sabe que esse ambiente não é muito meu ambiente, né? Eu sempre gostei de ambiente mais de bastidores, tanto é que a minha superintendência é de bastidor. Mas a minha formação original, eu sou educadora artística, né? Então, aí eu estava fazendo um paralelo. Meu Deus, sou uma pessoa tendo uma arte, alguma coisa para poder estar aqui. Então, eu estava fazendo, me formei, fiz um magistério, me formei na Universidade Federal, disse, não, eu vou ter uma escola de arte, que eu quero ensinar as crianças a artes, e não sei o que, não sei o que lá. Aí chega um tempo, o papai disse, minha filha, vamos fazer o seguinte, até você terminar, vá meio expediente lá para o IMIP, passar um tempo para você conhecer e tudo, pronto, acabou-se, né? Entrou, impregnou. Quantos anos, Silvinha? Você 40, pode falar? 40? 40, tenho 60, vou fazer 61 anos de idade, 40 de MIP. Se ela disse a idade, eu acho que vocês vão ser obrigados a falar de vocês não, também. Imagina! Então, é como a Adriana disse, né? Eu, até hoje, quando eu acordo com a mesma disposição, porque a gente sabe que isso é uma luta tão dura, mas é uma cachaça tão boa. Eu, pelo menos, amo o que faço, né? Amo o que faço, estou aqui há 40 anos, graças a Deus, sempre me dei muito bem com todos os meus superintendentes, meus presidentes e tudo. Hoje, com Tereza capitaneando isso daqui,
É uma satisfação muito grande, uma tranquilidade, né? Graças a Deus, é um ambiente muito harmonioso, né? A Adriana, a mais nova, Fernanda é mais novo, mas como é meu irmão, conheço há mais anos e tudo. A Adriana, né, que já está aqui, é uma pessoa, assim, ótima, assim. Eu digo assim, uma pessoa de fácil acesso. A Adriana, tudo ela tem um jeitinho, tudo tem um olhar positivo, né? Fernando sempre o inovador, o ansioso, vamos lá, e Silvinha já mais assim, Tereza no comando, pega os 3, amarra, para não sair os doidinhos por aí. Mas muito, muito bom, e essa ideia de Fernando foi muito boa, porque muitas pessoas não conhecem a gente, sabe, né? Na integração da gente de recursos humanos, que é um pouco ainda que precisa ser melhorada, e apresenta aquelas fotinhas, aquelas coisas, mas quando você vê falando, a gente existe, né? Porque às vezes fica uma coisa tão distante. Isso. Né? Fica uma coisa tão distante. Diz, não, tá ali, ó, carne e osso. Umas bonitas, outras feias, umas velhas, umas novas, umas mais sabidas, outras menos. Mas tudo na luta. Mas você vê, né? Assim, a rasgação de seda entre nós gestores, né? Tá posta. Obviamente que quando a câmera corta, a gente tem as nossas desavenças, mas está muito bem registrado, como a gente tem se dado bem, tem buscado harmonia. Silvinha, então, falou, né? 40 anos aqui na casa, pronta para mais 40. Com certeza. Pronta para mais 40. Não, foi mais 20 que a gente combinou. 80, 40, eu tenho 100, quero não. Mas, rodando aqui a roleta, e você, Tereza, como é que foi? O que é que foi a sua trajetória dentro do IMIP? Se você quiser até falar um pouquinho da sua trajetória até antes do IMIP, até estar ocupando esse cargo que você muito nos honra em ocupar. Bem, eu, como você informou aqui no início, Fernanda, eu sou enfermeira sanitarista com especialização em gestão em saúde pública e minha trajetória toda foi numa dedicação integral ao Sistema Único de Saúde. Para mim, é uma militância que sempre me ajudou na vida a ter um olhar mais caridoso sobre as pessoas, um olhar mais responsável sobre as pessoas que precisam do sistema de saúde. E quando eu terminei a enfermagem, eu comecei lá atrás, na zona rural. Eu terminei o curso de enfermagem e fiz a área de obstetrícia na enfermagem. Naquela época, a gente escolhia obstetrícia, cirurgia geral, e eu escolhi a obstetrícia, fui para a zona rural e fui ser supervisora de um grupo de alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que eram alunos de enfermagem, de medicina e de odontologia, e que não havia um supervisor só para a enfermagem. O supervisor era para coordenar todas 3 formações. Às vezes era o coordenador médico, às vezes era o coordenador de odontologia e o de enfermagem. Em seguida, eu resolvo fazer concursos públicos, porque eu sempre acreditei que a única forma das pessoas que não tinham, naquele momento, né, ninguém para indicar onde trabalhar, elas tinham que entrar pelo concurso público, eu acho que até hoje. E aí eu fiz os concursos públicos da Federal, de Olinda, de Recife, do Estado. E, naquele momento, como a gente estava se preparando para concurso, então facilita, porque aí você está fazendo concurso tudo ao mesmo tempo, facilita até para a aprovação. E vai que eu sou aprovada no concurso público e começo a escolher onde eu vou ficar, e aí escolhi ficar na Prefeitura do Recife e no Estado. Naquela época eu até não tinha muito a veia acadêmica, eu achava que eu era sempre uma pessoa da assistência, do dia a dia do serviço. Fiquei num dilema imenso, eu não ia para a Universidade Federal de Pernambuco, eu ficava como enfermeira dessas instituições, fui logo trabalhar no Hospital da Restauração, foi meu primeiro plantão dentro da emergência do HR, e depois na Prefeitura do Recife, tive um tempo em Olinda. Em seguida, eu fui trabalhar como, já chegando no estágio, passei por muitas outras estruturas, mas aí parei na Secretaria de Saúde do Recife, fui ser secretária de saúde e depois fui ser diretora do Ministério da Saúde e depois eu volto para a Secretaria Estadual de Saúde a convite de Antônio Carlos Figueira, onde eu fui ser secretária executiva de atenção, que foi uma grande experiência, que era administrar, naquele momento, a rede hospitalar do Estado de Pernambuco tinha 45 unidades. E depois que Antônio Carlos
sai da Secretaria de Saúde, que vai assumir outras funções, ele me convida para aqui. Eu estou sendo bem... Já pulei de um período da formação e chego no momento atual, e que eu viro superintendente-geral do IMIP, embora, como diz às vezes Alex, ele diz, mas você sempre foi do IMIP, porque lá atrás, Silvinha lembra disso, eu fui superintendente de interiorização. Então, o IMIP tinha a gestão das organizações sociais de saúde e dirigia alguns hospitais, como o Dom Malan, o Hospital de Juazeiro. E aí eu fui fazer essa parte da superintendência de interiorização antes de ser superintendente-geral do IMIP. E chego aqui nessa casa, uma casa que me acolhe muito bem e que reúne toda a crença que eu tenho no sistema de saúde. Eu acredito no sistema de saúde inclusivo, equânime, integral, que respeita a posição de ser uma instituição regulada, como hoje isso acontece, e que, ao mesmo tempo, vive severas dificuldades, como é no SUS. Também, nesse momento, o IMIP me deu a oportunidade de estar na Federação dos Hospitais Filantrópicos, onde eu fui presidente da federação, e agora sou vice-presidente sou presidente do Conselho de Administração e sou vice-presidente do Conselho de Administração da CMB, que é a estrutura de hospitais filantrópicos do Brasil, que reúne 1.800 hospitais. Então, minha vida profissional foi pautada muito nesse preparo, porque quando a gente chega nessas estruturas, eu sempre digo que é um doutorado diário que a gente faz, né? Tem um doutorado de você sentar, se debruçar pelos livros, ir para a academia, e tem o estudo que você faz diariamente com o aprendizado. E esse ambiente que a gente convive, e você falava, Fernando, da harmonia entre a direção, eu lembro muito de uma frase que Antônio Carlos Figueira me dizia, quando uma vez eu conversando sobre as dificuldades de dirigir uma instituição como essa, e ele dizia assim, tudo se tornará mais fácil se você tiver capacidade de definir as coisas de forma colegiada. E eu penso que hoje a grande marca dessa instituição é decidir de forma colegiada. Ouvir, rever, discordar, divergir e, no fim, fechar um consenso. Então, sobre a minha trajetória profissional, é um lugar que eu só tenho dívidas, porque eu não sei o que foi que eu fiz de bem para chegar neste lugar que eu cheguei hoje. Eu não sei o que é que eu fiz tanto de bem para eu ter passado e ter tido a oportunidade de trabalhar em várias estruturas que só me ajudaram a ter uma melhor formação. Do ponto de vista pessoal, eu sou uma mulher que, primeiro, o povo diz que na religião, né, tem umas crenças, né? É a fé, a crença naquilo. E eu tenho uma crença que a coisa mais importante da minha vida é a família. Então, eu tenho 60, Silvinha de 60, eu tenho 65 anos, completo agora, já. E sempre fui muito amparada pela história familiar. Minha família é imensa, foram 9 filhos, 9 irmãos. 9 filhos não, eu só tive 2 filhos. 9 irmãos e desses 9 irmãos surgiram vários sobrinhos que hoje é uma coisa muito cara para mim. Eu tenho quase 40 sobrinhos porque cresceu muito a família. E tenho meus 2 filhos, que são meus ouros, né? Meu marido, meu companheiro, o homem que sempre me apoiou em tudo. Eu lembro de um episódio, eu acho que quando a gente conversava antes dessa rodada, a gente dizia, e eu acho que Silvinha traz isso na fala dela anterior, de que as pessoas veem a gente muito distante. A superintendente-geral do IMIP é uma pessoa muito distante. Mas a gente é de carne e osso, a gente tem família, a gente tem relações de afetos, mas também tem relações de conflitos, de sofrimento, de dor. E que quando a gente traz na relação a família como uma estrutura de suporte, é muito mais fácil. Eu tenho isso tanto na minha família pregressa, né? Pai, mãe, irmãos, como eu tenho na minha família e sobrinhos, e tenho na minha família de 2 filhos lindos, que eu amo e que são muito caros para mim.
E adoto aqui nessa instituição várias pessoas como família, né? Esses três superintendentes que estão aqui, vez por outra, eu me pego achando que eu sou a mãe. Vez por outra, isso faz parte do meu estilo. Às vezes eu digo algumas coisas e digo assim, eu sou um pouco a mãe de Fernanda, a mãe de Adriana, a mãe de Silvinha, porque eu me acho mais velha, porque eu sou mais velha, né? E me acho mais velha na trajetória. E quero dizer que é muito bom a gente estar falando sobre essas coisas, ter a oportunidade de falar sobre a pessoa e sobre a profissional, porque é isso que reúne o que a gente é hoje, né? Acolhido por uma instituição e pelas pessoas que precisam dela de forma tão valorosa. Talvez seja o cast mais fácil de fazer, né? Porque atualmente, como host, eu fico muito obrigado de estar inventando pergunta, mas as respostas já estão vindo, né? Flui. A gente estava aqui pautado, a gente vai tentar falar um pouquinho, uma coisa muito interessante, né? Essa oportunidade da gente passar mais do que nós somos enquanto gestores, né? Enquanto pessoas que também somos, das nossas relações e conflitos pessoais, de como é que a gente é, não apenas dentro do IMIP, mas fora do IMIP, em relação a que somos casados, temos filhos, temos cansaço, né? Isso. Mas antes da gente chegar exatamente nisso, embora já tenha pautado muito bem um pouco do contexto pessoal da vida dela, familiar também, eu estava brincando, Adriana, que estava aqui anotado, eu fui seu aluno. Eu me lembro. Eu fui seu aluno. Sala de parto do Hospital das Clínicas. Eu fui graduado em Medicina pela Federal de Pernambuco e tive o prazer, então, de ter o contato com a doutora Adriana lá, quando eu estava rodando em obstetrícia. Isso. E dali para cá, Diana, como é que foi a tua trajetória, né? Depois que você se formou médica, estava lá na sala de parto do HC e está aqui hoje na sala do IMPEDUCA-Cast. Fernando, eu me lembro que eu fiz residência de ginecologia o primeiro e segundo ano no CISAM. E sempre quis vir aqui para o IMIP e tinha medo de fazer o R3, porque diziam, você não vai ter chance de entrar no IMIP, porque só vai fazer o R3 quem fez o R1 e o R2 lá no IMIP. E aí eu me lembro de Thelma Cursino, queridíssima, isso não é verdade. O IMIP é um hospital justo. Se você fizer uma prova boa, você entra. E eu disse, tá, então eu vou fazer. E aí fiz a prova, passei para o R3, comecei a dar plantão e eu tenho uma coisa na minha vida, é o seguinte, uma das palavras que eu mais odeio chama caos, porque eu acho que o mundo é cosmo. Às vezes parece que as coisas estão caóticas porque você não entende aquele propósito. Então eu fico pensando, uma palavra de Thelma, porque eu já tinha desistido de fazer o R3 no IMIP. E aí Thelma disse, não faça. O IMIP, ele é um hospital justo, se você fizer uma prova boa, você entra. E aí eu fiz e conheci o queridíssimo Luiz Carlos Santos, que é uma pessoa que me abraçou nessa casa, e Vilma Guimarães também, porque eu entrei como R3, mas logo depois fui ser coordenadora da enfermaria de ginecologia. E aí convivia com Vilma, com Thelma, doutor Luiz Carlos, muito atuante. E de lá para cá eu fico pensando como é bom a gente ter entusiasmo, porque dificuldades todo mundo tem, mas você acordar com ânimo de vir com um propósito. Então, eu acho que isso é uma coisa muito significativa e eu também concordo com Tereza que quem tem que agradecer somos nós, porque a gente desenvolveu esse amor que cresce. Por quê? Porque a gente tem afinidade pelo propósito da casa, que é trabalhar e ajudar as pessoas dando uma qualidade de saúde, de assistência de qualidade. Então, é isso. E aí, aqui, eu tive a oportunidade também de fazer o mestrado. Em 2003, eu me lembro que eu estava grávida de Amanda. Amanda nasceu em 2003 e me lembro que professor Natal teve um problema e não pôde participar. Então, eu com barrigão, a minha tese foi cancelada na hora. Mesa posta, docinho comprado, porque o professor não pôde vir. Aí a gente remarcou, mas eu, antes de ter neném, ainda defendi a tese de mestrado. Em 2012, terminei a tese de doutorado e fui entrando paralelamente na gestão, coordenando o Centro de Atenção à Mulher, e depois, em 2019, fui convidada para ser diretora médica e agora, em 2021, como superintendente de atenção à saúde. A trajetória foi essa, parece que foi ontem, mas faz 22 anos. Nem imaginava que era tanto tempo. 22 anos. Adri, para além da gestão,
Você pode falar o que é que você pode ou quer falar um pouco mais da Adriana, para além da gestão do ponto de vista do teu contexto pessoal familiar? Eu já falei de Amanda, eu tenho 2 filhos. Amanda, que é uma estudante de medicina com 20 anos. Lucas, também estudante de medicina, entrou esse ano com 18 anos. Casei com um cearense de Caucaia, que quando... Minha mãe lembra sempre disso, porque quando a gente se conheceu, eu conheci ele na faculdade. Ele um pouco mais velho, porque tinha cursado 5 anos de engenharia. E aí desistiu de fazer engenharia e na época era muito difícil passar, só tinha um vestibular no Ceará e ele passou aqui. E aí meu pai chamou ele e disse logo, olha, eu tô logo avisando, ela não sai daqui. Se você quiser vir morar aqui, tá muito bem-vindo. E aí foi isso que aconteceu. Ele ficou aqui, chegou aqui com 23 anos, já mora aqui desde o primeiro ano de faculdade. Ele também fez, porque meu pai era obstetra, então desde o começo da faculdade que eu acompanhava meu pai. Então, fui me encantando pelo mundo da obstetrícia porque fui pelas mãos dele. E aí fiz a residência, trabalhava com ele e eu me lembro que quando ele era chamado de madrugada para sair para fazer o parto, batia no meu quarto, Adriana, venha, você vai me ajudar. Eu digo, meu Deus, será que é isso que eu quero? Mas aí me encantei e segui. Arnaldo também fez obstetrícia, mas depois decidiu fazer a carreira de seguir a especialidade de cirurgião. Então, ele fez obstetrícia e ginecologia, fez cirurgia geral, mas hoje trabalha praticamente meio a meio, também com gestão. Então, assim, é uma família de apaixonados pela gestão. Que bom. E você, minha irmã, o que é que você tem a falar um pouco do que eu já sei, mas que talvez quem está aqui te vê todo dia, assim, muito compenetrada, muito séria, né? É difícil arrancar, às vezes, um sorriso de Silvinha, mas porque também acredito que o tamanho da responsabilidade não é pequena, né? Tomar conta de todo o arcabouço legal, financeiro. No final das contas, quando falta lá um antibiótico que alguém reclama para a Adriana, invariavelmente alguma coisa ou na cadeia de compra, na cadeia financeira, na cadeia de suprimento. E essa responsabilidade eu sinto que você carrega muito e que invariavelmente isso mudou e muda, certo, a maneira de você enxergar. Mas eu também sei que você é mãe, sei que você é tutora de pet, Graças a Deus. é uma excelente esposa, uma excelente filha, uma excelente irmã. O que é que você tem a falar da tua vida? Bom, como eu disse, eu fiz o meu curso, a minha graduação, aí entrei aqui, né? Então, quando a gente... como que diz, quando chega aqui, aí encanta, aí apaixona, aí vai. Então, eu já não quis mais sair daqui. Aí, o papai fazia, mas qual é a sua área, assim, que você queria e tal? Porque acho que, no fundo, ele queria que eu tivesse feito medicina, né? Mas, desde o primeiro dia, eu disse, nunca. Isso nunca vai ser a minha praia. Eu disse, eu trabalho aqui há 40 anos, porque eu trabalho nessa parte mais administrativa. Então, a minha área de eu estar lidando propriamente com o doente, com a doença, não é muito Maria Silvia, né? Na família, muitos me chamam assim de coronel. Eu tinha um irmão que estava com problema com o filho estava dando trabalho. Não, deixa ele passar uns 15 dias lá na casa da Silvinha que ele entra. Ele entra no trilho, né? Então, eu sempre fui assim muito mais para a parte prática mesmo, mais operacional. Como o Fernando disse, é séria, é fechada. Eu acho que isso muito eu herdei de papai, né? Papai, para poder fazer tudo isso que ele construiu, tudo isso, ele sempre foi muito ausente, que eu digo assim, de estar dentro de casa, não ausente com a gente, não ausente, né? Porque os exemplos que ele deixou, né, é que fez a gente ser hoje o que é, acreditar, né, nas coisas que ele fazia. Então, eu tinha um irmão, Antônio Carlos, uma vez ele estava assim deitado e gritou, ô mãe, que é, meu filho? Pai deixou tu? Aí ele fez, não, seu pai está estudando, seu pai está lá no IMIP, quer dizer... Então, a gente foi crescendo com isso. Então, cada vez que eu venho para cá, todo dia de manhã, é como aquele dia eu disse, como é, tudo bem, tudo ótimo, tem dinheiro, graças a Deus, nenhum real, mas vamos para frente, porque isso vai dar jeito. De algum jeito, a gente se resolve, né? Porque eu acredito muito, e na minha família e tudo assim, sempre fazia, é a união. Vocês não precisam estar enganchados uns com os outros, não, né? Mas você saber que você conta com aquela pessoa. Então, aqui no IMIP, isso para mim sempre foi um grande diferencial. Somos muito diferentes,
a grande maioria, a minha superintendência, então, eu tenho todas as espécies de seres humanos, homo sapiens, eu tenho na minha superintendência, né? Mas a gente sabe, a Adriana tem as dela, Fernando, Tereza, mas quando a gente se junta, né, o propósito, acho que do IMIP sempre foi isso, é a união. Quando você se junta, você consegue. Parece que pode ser clichê, né? Que você diz assim, tem que estar tudo junto. Mas como que não é? Como que a gente pode acreditar que tudo isso aqui que é feito aqui no IMIP, com recursos tão poucos que a gente tem, com muitas pessoas chegando, muitas vezes sem nem tanta experiência, nem tanta bagagem. Quantas pessoas aprenderam tudo o que devem aqui? Eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha 20 anos. Né? Quer dizer, era uma menina. 20 anos é o que hoje? Hoje, meus filhos, eu digo pelos meus filhos, né? Um tem 34, o outro já tem 32, 31, já não sei as contas. A outra que, graças a Deus, eu adotei uma filha. Hoje ela tem 42 anos. Né? Delas é que eu tenho 2 netos maravilhosos. Mas quantas coisas a gente aprende aqui, né? E essa união, esse estar junto, essa vontade disso aqui tudo dar certo, né? Porque não é brincadeira, né? A pessoa criar uma instituição dessa, né? E não ser dono, porque muitas vezes as pessoas criam e são donos, e aqui não existe dono, a gente sabe disso, né? É uma instituição vitoriosa por conta da gente, por conta de todos esses funcionários que, se você me perguntar o que é que você quer, eu queria isso, eu queria cada vez mais pessoas apaixonadas pelo IMIP. Não porque foi uma pessoa que, por um acaso, foi meu pai que criou. Não, pelo propósito, pelo, como o Fernando gosta de falar, pelo que entrega. Por tudo que o IMIP entrega. Por toda essa ânsia, essa gana de ensinar, principalmente essa parte de formação. Né? O IMIP já foi criado com isso e tudo, né? E a parte da assistência, né? Que é a mais, não é a mais importante, é o final, né? É o final, né? Então, eu tenho 9 irmãos, né? A minha mãe sempre foi dona de casa, porque teve que tomar conta de todos, ficar, né? Para tudo acontecer, né? Eu me casei com um mineiro, né? Estamos a fazer 40 anos quase casado, 39 anos de casado. Tivemos 2 filhos. Adotamos a sobrinha dele. Ela ia fazer 18 anos, nós adotamos. Então, ficamos em 3, né? Moro até hoje com a minha mãe, perto da minha mãe, graças a Deus, morava, né? Fernando se juntou à nossa família, né? Muito bem. E é isso. Continuamos na luta aqui sempre. Dizem que a competência do entrevistador é conseguir extrair sentimento, né? E ele ter a oportunidade de escutar Silvinha falando tão abertamente, como cada um de vocês está falando, né? Da vida, das atividades, a gente tem a possibilidade de ver além da superintendente administrativa financeira. Mas falando em família e emoção, quem está aí presta a passar por 2 grandes mudanças na vida é a nossa sup geral, né? Vai ser vovó. Como é que tá essa ansiedade aí? Falar um pouquinho dos teus 2 filhos, o fato, inclusive, de saber que um nem no Brasil mora, né? E o outro vai casar. Então, assim, a síndrome do ninho vazio vai imperar na casa, né, Tereza? Como é que vai ser isso? Pois é, Fernando. Isso é o que a gente chama do ciclo da vida, né? Então, a gente cresce, amadurece, envelhece, e os filhos voam, né? Eu teve uma vez, eu tentando me adaptar a este momento de uma filha tão querida ir para fora do país, né? Há 10 anos que ela mora nos Estados Unidos, e ela uma vez disse a mim assim: mamãe, o que você tem que se orgulhar e ficar feliz é o fato de você ter dado tantos ensinamentos a gente. E agora a gente cresceu e vai um pouco reproduzir o modelo e a forma como você nos ensinou a viver. E se você olhar lá para trás, isso ela me dizendo, você fez um pouco isso com seus pais. Porque eu morava na zona rural. Eu vim de uma extrema pobreza. Eu morei no sítio, eu ia de jumento para a escola, e
meu pai e minha mãe eram extremamente pobres, mas meu pai era extremamente trabalhador. Acho que uma vez Antônio Carlos Figueiredo perguntou de onde vem essa tua disposição tão grande para o trabalho. Eu acho que era de minha mãe e de meu pai. De meu pai porque ele tinha que criar 9 filhos, de minha mãe que ficava em casa, a exemplo, Silvinho, que você citou da sua, porque para a gente chegar onde a gente chegou, ela era a estrutura que segurava para meu pai trabalhar fora. E os 2 filhos chegam, crescem, e minha filha hoje vai me entregar um grande presente, né, nos próximos dias. Pode ser que agora, enquanto a gente esteja conversando, tem uma ligação chamando, porque ela vai para uma maternidade. Então, a gente está numa expectativa, é uma alegria muito grande. Dizem, eu não sei, mas dizem que o neto é um amor que não se compara. Eu não sei que tamanho é esse amor, porque é tão grande pelos meus filhos que se vai poder ser maior para neto, tá difícil eu ainda buscar um amor maior. Mas eu acho que é um presente que eu estou recebendo neste tempo, nessa jornada, misturando trabalho, né? E eu acho que esse é um grande desafio para as mulheres, principalmente, para os homens, hoje cada vez mais. Mas antigamente, para as mulheres sempre foi mais difícil, porque a gente tinha que ter a tripla jornada de trabalho, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda ter disposição para estar com o marido em vários momentos que são importantes para o casal. E ser avó nesse momento, eu digo que nunca pagarei isso a minha filha e a meu genro por me dar esse presente. E o meu filho que resolveu casar, meu filho uma vez chegou para mim, agora, quando ele saiu de casa, né, que já está com a companheira dele, ele disse assim: mamãe, sua primeira filha foi morar fora e eu vou morar aqui, vou ter uma notícia para lhe dar que eu vou precisar sair de casa. E eu disse, mas você não vai fazer isso comigo. Aí ele disse, mas é interessante, a primeira vai para fora do país e agora você quer que eu compense a ausência dela ficando aqui, mas eu preciso viver minha vida e casar. E aí agora vem também, né? Então, eu acho que é um outro momento da vida da gente, de uma reflexão sobre tudo também que a gente fez, do que é possível fazer mais, de como conciliar, conduzir uma instituição do tamanho, da imponência, da importância que o IMIP é, e, ao mesmo tempo, conseguir ser avó, né? Então, e ser a mãe que meu filho precisa, quando ele sempre precisar, ser a companheira do meu marido. É um exercício diário, e eu, às vezes, me pergunto onde é que eu estou sendo melhor, ou onde eu estou deixando de fazer. Porque, realmente, para nós mulheres, para você também, Fernando, a gente falava, você é quem está entrevistando, e eu ficava pensando aqui, e como aqui é um ambiente que a gente está muito à vontade, eu, às vezes, fiquei pensando que eu queria me travestir do lugar de entrevistadora. Né? O Fernando Augusto, pai, Fernando Augusto que acabou de ter um menino, Fernando Augusto que assume a superintendência, que ensina tanto e traz tanta animação, tanto entusiasmo, tantas novidades para dentro do IMIP. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu estou convivendo com este novo momento, você também está convivendo com um outro momento de um recém-nascido, de uma companheira que, pelo pouco que eu sei, tão dedicada, dos seus 2 filhos. Quando eu vi aí na cantata, você e eles, vi lá no Instagram você postando, você e os filhos. E uma vez você disse uma coisa que foi assim: hoje eu preciso acompanhar minha companheira para a consulta pré-natal. Porque a gente não é só de trabalhar, a gente precisa cuidar da família. E é nisso que eu acredito, né? Cuidar dos filhos, cuidar do companheiro ou da companheira, que é cuidar da gente. Porque também, se a gente não faz isso, não se completa nisso, vai faltar alguma coisa, né? A gente não vai conseguir se dar bem na instituição. Então, depois, quando você estiver falando,
Eu queria que você falasse um pouco também sobre você. Tereza ela quer dar o X aqui, né? Não, quer dar o X, não, até porque são 3 superintendentes. Entendi que esse ia ser isso. A geral, os 3, ele tem duplo papel, né? A gente é duplo. Não. Fica registrado aí. Michel. Quando precisar de um rosto ou não puder, pode chamar a Tereza. Ela faz a entrevista. Ô, Fernando, e também porque, assim, às vezes a gente precisa usar a prerrogativa de ser superintendente geral. Eu estou... Cumpra-se. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso mesmo. Não é não? É isso. Bem, obrigado então pela oportunidade de falar um pouco. Eu sou médico, formado pela Federal, tive o prazer aí de ser aluno de sala de parto no Hospital das Clínicas. O IMIP na época não tinha ainda graduação, então não era uma questão de opção. Uma curiosidade para que vocês saibam, eu cursei Direito também. Então, eu passei no meu eu passei no meu segundo vestibular. No meu primeiro vestibular, eu decidi não fazer cursinho, porque o colégio, eu acho que o colégio juntava. O colégio que elevava muito meu ego, aparentemente eu já não tinha, tá certo, um ego muito pequeno, né? E naqueles simulados, eu era sempre assim da turma especial, disputando como segunda, terceira nota do colégio. Papai perguntou, né, se eu não ia fazer cursinho. Eu falei, não preciso fazer cursinho, não. Vou passar tranquilo. Veio, na época, vestibular da Federal e da UPE. Eu fiz a primeira fase da Federal e realmente a profecia concretizou-se. Eu estava entre os 30 primeiros colocados do vestibular da primeira fase de medicina. Aí veio já aquela sensação de dever cumprido. Entre a primeira e a segunda fase tinha a prova da UPE, e a essa altura eu já estava com um sentimento tão de conquista que a prova da UPE não foi boa, até porque na época a prova da UPE era uma prova específica. A prova da Federal tinha todas as disciplinas, a primeira fase, né? E a prova da UPE era só as específicas. E quando realmente aprofundou e precisou saber um pouco mais, a ficha caiu. Mesmo assim, eu fiz as contas e eu tinha que ser muito ruim na segunda fase da Federal para não ser aprovado. Eram 140 vagas, eu, salvo engano, era o 24º, 25º, então só se minha nota caísse muito. Caiu. Na época a Federal não rodava, então eu caí do 24º, eu fui o 157. E fiquei na expectativa ainda de ter remanejamento. A Federal na época remanejava muito pouco, eram 3, 4. A UPE remanejava muito mais. Remanejar no meu ano, acho que foi 2. Né? E nesse intervalo, era tradicional na época, quem matriculava-se para fazer vestibular em medicina, se matriculava para fazer vestibular de direito na Católica, porque era aquele outro vestibular mais concorrido. E aí, já tinha matriculado, fiz. Me lembro, inclusive, que tinha vindo de uma farra grande na véspera da prova. Fui acordado a pulso para fazer a prova. Fui fazer a prova entre os 10 primeiros colocados de direito na Católica. Cursei direito, rasparam meu cabelo. Papai, quando eu fui vê-lo na segunda-feira, isso foi a prova do vestibular da Católica, tradicionalmente era no domingo, e entregava-se o listão no mesmo dia. Rasparam o cabelo, aquela coisa, comemoração. Quando eu cheguei no dia seguinte para dar notícia, cabelo raspado, o papai disse, que palhaçada é essa? Pelo que eu saiba, você não tinha passado. Eu falei, não, então, eu não passei em medicina, né? Mas passei em direito. Ele falou, mas você não quer fazer direito? Então, pode ser, né? Pode ser que eu faça. E fiz. Gerou um afastamento que durou alguns meses, né? Porque ele entendia que se você quiser fazer direito, você faça direito, mas você diga que quer fazer direito. Não vai fazer direito porque você só passou em direito. Porque isso aí é não manter palavra, né? Aí já o tom, né? A forma de educar. E aí eu também tinha as minhas maneiras de enxergar o mundo e disse, não, vou fazer direito e vou começar a fazer um cursinho. Obviamente que todo respeito à Católica, é uma faculdade que a gente, na Universidade, a gente tem muito respeito, mas é muito alegre, né? Um começo de um curso de Direito na Católica, a Rua do Lazer. Então, a gente, além das disciplinas regulares, tinha as disciplinas não regulares, né? Dominó 1, Dominó 3, né? Não é isso, Nanda? E aí, e não estava dando certo. Estava sentindo falta do convívio, que eu tive a sorte de ter muito convívio com o papai, pelo tempo que ele passava a ter, muito mais livre, né? Considerando que ele já estava assim,
com menos obrigações do dia a dia. Então, regularmente eu tinha os sábados ou domingos, onde a gente conversava durante muitas horas sobre tudo. Para você ter ideia, eu me lembro que quando chegava na sala dele, tinha o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Diário, JC. Ele estava lendo o jornal, dava um outro jornal, e a nossa aplicação era ler o jornal e, se tivesse alguma coisa interessante, puxar um assunto em relação à matéria, que podia ser política, polícia ou classificados, né? E aí, nessa história toda de eu estar sentindo falta e também achar que eu não estava conseguindo progredir nem enquanto aluno de Direito e nem estava conseguindo levar a sério os cursinhos de Medicina, eu cheguei numa segunda-feira reflexiva, né, depois de um final de semana reflexivo, na fila de protocolo do Bloco G da Católica. Entrei na fila, em vez de subir para a sala, e pedi o cancelamento da matrícula. Já tinha parado do período de remanejamento, que significava que era uma perda para a faculdade. Realmente, eu acabei subtraindo a vaga de alguém naquele ano. A mulher do protocolo tentou me convencer a só fazer um trancamento, mas eu disse que não. Eu só queria. Tive que assinar um termo, inclusive, que se eu não... eu estava ciente que, através desse mecanismo, eu só poderia voltar àquela faculdade mediante outra prova. Assinei isso. Subi na sala, comuniquei, tá certo, ao professor, era o professor Armando, que fazia aula de introdução à teoria geral do direito, é um cara antigo. A turma aplaudiu, porque, para vocês terem ideia, na minha turma, 2/3 eram de pessoas que tentaram fazer medicina e que não passaram em medicina e que estavam fazendo direito na Católica. Era assim, direito na Católica. Tinha muita gente que estava fazendo medicina. Então, no final das contas, eu estava espelhando muito dos desejos e da falta de coragem, talvez, de algumas pessoas de falar conquista, né? Aí, de lá, Silvinha, eu vim direto para cá, Chica, como leão de chácara, né? Perguntou o que é que eu estava fazendo ali. Seu pai não quer lhe ver. Eu disse, não, mas eu tenho que comunicar a ele uma decisão. Tá? Eu quero comunicar uma decisão que eu tomei. Decisão difícil, né? Aí ele falou, o que houve? Eu falei, então, eu cancelei o meu curso de Direito e vou fazer Medicina. Aí ele só perguntou uma coisa, vai passar? Sim, pressão zero. Vai passar? Eu falei, vou passar. Passei. Foi um ano de muito esforço, muito trabalho, assim, muito estudo, porque tinha essa responsabilidade comigo mesmo, obviamente, mas tinha esse agente motor. Bem, medicina, cirurgia geral na restauração, cirurgia cardíaca no estudo do coração, tinha tudo para fazer uma carreira meramente assistencial, se já não fosse pouca coisa, né, ainda mais em cirurgia cardíaca. Tive a oportunidade de fazer 2 fellows fora, um em Oxford, na parte só de coronária, um em aorta e válvula mitral em Toronto, o que significava que eu estava até aqui, né, envolvido com assistência. Me apaixonei por transplante cardíaco, acho que a gente conseguiu aumentar a relevância de Pernambuco no cenário de transplante do Brasil e do mundo, mas a moscazinha da gestão, de querer ajudar, eu acho que a responsabilidade e o compromisso que extrapola a individualidade, né, o social. Tem uma frase emblemática do papai disso, né, da inquietude, da necessidade da gente entender como sendo parte, tá certo, de um corpo social. Isso me fez começar a fazer uma transição e hoje eu estou eternamente em conflito e vou viver em conflito enquanto existir. Conflito faz parte da necessidade da gente estar se capacitando e buscando entregar alguma coisa melhor para si próprio e para o outro. E essa ambiguidade, Fernando cirurgião, Fernando assistencial, Fernando gestor, eu acho que vai me consumir. E a gente vai se equilibrando nessa corda bamba. E nesse meio termo, né, como se também não fosse pouca coisa, fui casado, tenho 2 filhos, hoje o Nando com 12, Rico com 10. O primeiro casamento, é claro que deu certo, porque tem 2 meninos maravilhosos, mas chegou ao fim. E hoje, de forma realmente completamente realizada, casei de novo, estou com Vanessa, a mineira, imitando aí minha irmã, né, mineirinha danada, e que me presenteou aí, nos presenteou há 4 meses. A gente teve meu terceiro filho, João, e é isso. E já entrando, então, no que eu queria fazer um bate-pronto para a gente estar caminhando aí para o terço final do nosso... Falar um pouquinho sobre hobby, comida, animal de estimação e algumas perguntas meio de bate-pronto, tá certo? Bem,
Eu faço exercício todo dia. Eu acordo entre 4h30 e 4h40. Então, entre 5 e 6 da manhã, eu estou na academia do prédio. Então, é meu hobby. Eu gosto de carne. Mas também gosto muito de comida portuguesa, né? Mas fico nessa dúvida, tá certo? Entre uma comida portuguesa. Aí eu digo assim, é o menu completo. Não é só o bacalhau, não é só o bolo de bacalhau, não é só o cabrito português. Eu gosto daquela resenha da mesa portuguesa. Então fica aí como comida. Eu tenho 2 animais de estimação. Tenho 2 cachorros, um pug e um shih tzu. E não teria de novo, tá? Não teria. Mas estão lá, cuido bem deles, não deixo faltar nada, né? E entre praia e campo, difícil. Eu acho que é muito da vibe. Eu acho que eu estou mais na vibe agora de praia. Entre frio e calor, com certeza frio. Então, antagônico, né? Na praia, mas eu gosto do frio. E entre dia e noite, dia. Noite é bom, tá certo? Para outras coisas, inclusive para dormir, tá certo? Agora, para curtir, eu prefiro o dia. Mas e você, Adriana? Hobby, comida, se tem animal de estimação, praia, campo, frio, calor, dia ou noite? Vamos lá. Hobby, eu tenho verdadeiro fascínio pela língua italiana e por tudo que diz respeito à Itália. Então, assim, eu faço um curso de História da Arte em italiano. Eu faço parte de um grupo que se chama Danteflix, porque tem a ver com o estudo da Divina Comédia de Dante Alighieri, tudo isso relacionado com a Itália e a comida italiana. E a comida italiana na sua diversidade, como um país em que tem montanha e tem mar, você tem a comida mediterrânea, né, que eu adoro, aquela pegada de peixe com muito azeite, muito tomate, verdura e vinho, né? Eu brinco dizendo que trabalho é o que acontece entre o café e o vinho, né? Que eu brinco, Tereza sabe disso, quem não bebe vinho não merece confiança nenhuma. E é por aí. Então, assim, quando eu não estou trabalhando, gosto muito de fazer atividade física, eu faço atividade física 5 vezes por semana, tenho um personal que está comigo já há mais de 10 anos. Curtia muito correr, mas aí eu achei que começava a desgastar muito, inclusive a articulação. E aí, como todo mundo falou a idade, eu fiz agora 50 anos, e foi um período de muita pensando em balanço, né? E eu vi o quanto eu tenho para agradecer esses 2 anos. 2023 e 2024. 2023 são meus 50 anos. E 2024, meus 25 anos de casada. Então, assim, são 2 datas. Agora, em janeiro, eu faço bodas de prata. Boa. Então, eu me lembro sempre de uma frase que é: a quem muito foi dado, uma frase, inclusive, bíblica, né? Muito será cobrado. Então, assim, eu tenho isso como um mantra de ação, porque a gente recebe tanto, né? Mas vamos lá, para não fugir do bate-pronto, o que é que está faltando? Animal de estimação. Mel, que é uma shih tzu, de 11 anos, uma fofura, uma lady. E, recentemente, há um ano, chegou Teodora Scavuzzi II. Teodora Scavuzzi II, porque a primeira foi um golpe, que a gente caiu num golpe, comprou a casinha, comprou tudo, e não existia Teodora Scavuzzi, primeira, né? Aí a gente decidiu realmente investir, porque ela é de uma raça chamada Ragdoll. É uma fofura ela, enorme. E ela chegou em casa para... Quem tem gato e cachorro sabe a diferença, né? Então, assim, foi disruptivo, uma coisa... É uma gata, então. É uma gata, é Teodora. Teodora Scavuzzi II, que é a alegria da casa agora. Então, eu estou vivendo o mundo canino e o mundo dos gatos felinos intensamente. E praia ou campo? Praia. Frio ou calor? Frio. Dia ou noite? Apesar também. Eu prefiro o dia. Eu acho que o dia, a luz, o sol, as possibilidades, né, que você tem de curtir o dia são maiores do que a noite. Até porque, como eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito intensa, a noite para mim é curta, que eu tenho sono rápido e gosto de dormir cedo. E tu, mana? Hobby? Meu hobby, eu gosto muito de arrumar minha casa. Amo. Fora terapia, trabalhar, mas depois de terapia. terapia, quando eu tô com a cabeça louca, saindo da casinha, foca. Vamos aqui para casa. Entra nesse quarto, arruma esse quarto.
Bota tudo abaixo, bota terapia. tudo para dentro de novo. Eu gosto, adoro a minha casa. Entre dia e noite, dia sempre. A noite é curta, porque à noite você já tem que dormir. É. Tanta coisa que você tem que fazer à noite, né? É. Todos os afazeres da noite. E você já tem que dormir, acabou. Não sobra então você nada. vai gastar para quê? Né? Então, não. Então, eu prefiro o dia. O dia, como a Adriana disse, a claridade, aquele... É vida. Para mim, Energia. é vida, né? Entre praia e campo, eu digo casa. Eu digo casa. Eu amo a minha casa. Amo. As pessoas, não, Silvinha, você é tão caseira. Eu disse, mas eu sempre fui. É porque você tá velha? É alguma coisa? Eu disse, não, vocês não sabem, não estão me reconhecendo, não. Eu sempre fui caseira. Eu amo, desde que eu era solteira. Eu sempre fui caseira. Né? Mas, bom. Que mais frio ou Frio, calor? calor. Frio. Comida. Carne. Maga de ruim, né? Carne como feito. Se eu passei um tempo pedindo a minha comida na minha sala, né? Disse, não, mas por que não? Porque daí eu passei dezembro, isso vamos chutar o pau da barraca, dezembro, vamos comer, né? Aí vim pro Dom, todo dia. Meu prato, 590 gramas. Meu Deus. Não, isso, eu digo que eu como 1 quilo e meio fácil, porque se eu estivesse na minha casa, eu ia repetir. Se eu estivesse sentada à mesa, tudo de novo, né? Então, amo comer. Para mim é carne. Carne número 1, segundo carne, terceiro carne, depois vem camarão. E pronto. Mas amo comer muito e tudo. Tudo. Porcaria, comida refinada. A gente tem um irmão mais velho que cozinha muito e tudo. Meu filho mais Também velho é chefe. também chefe e cozinha divinamente. Mas bota uma carne que eu vou estraçaiando, né? Mas amo. Animal você não gosta, não, né? Amo. O que é? Meus filhos sempre me pediram, né? Que eu tive 2 filhos, como dizia, Ana chegou depois, né? Desde pequeno, mas eu, não, cachorro, Deus me livre. Deus me livre. Meu irmão mais velho, Manuel, tinha um cachorro, um toy, pudo desse tamanho. Quando eu ia na casa dele, prende, tranca, amarra esse cachorro, que eu não entro na casa que tem cachorro. Eu não entro em casa que tem cachorro, tá bom? Um belo dia acordei, disse que queria tanto um cachorro. Aí meu marido olhou assim pra mim e disse, endoidou. Eu disse, endoidei não, eu quero esse cachorro. Vai ter um evento de um canil aí. Vamos lá, que é esse cachorro que eu quero. Menino, ele tentando me segurar, eu disse, sei lá, enlouqueceu, né? Compramos o cachorro. Né? Com pouco tempo ela morreu. Não quero mais cachorro, juntei todos os troços dela, joguei tudo fora. Deu 30 dias, eu estava com mais um cachorro dentro de casa. Uma Schnauzer que morreu aos 14 anos, tem 1 ano. E para ela não ficar sozinha, como vivíamos na rua, né? Meu marido foi auditor muitos anos, então viajava muito. Então, fora. Eu entro aqui às 7 horas, saía antes, eu saía às 6 horas, 6h30, 7 horas. Depois que eu bati a cabeça, sair às 5, né? Aí, sabe, a bichinha vai ficar só com uma Shih Tzu, de 11 anos. Então, hoje, mas teria mais cachorro? Não. Meu marido tá. Bichinha, tá só, vai ficar só até morrer. Porque a partir de agora, eu não vou ficar com 70, 80 anos tomando conta de cachorro, andando de cachorro na rua. Os cachorros vivem 20 anos. Eu agora tenho 60, 80. Daqui a pouco é o cachorro me puxando, né? Aí eu disse, não, quero isso não. E você, Tereza? Hobby, comida, animal, praia, campo, frio, calor, dia ou noite? Vejam, primeiro, De tudo. exercício, Sim, 0. Diga só aí. um parêntese. Nunca fiz exercício, que eu odeio com todas as minhas forças que tem dentro de mim. Mas há uns 20 anos atrás, não, você tem que fazer. Você tem que fazer, porque é isso. E você fuma, e como é que você não faz uma atividade? Aí isso tá bom. Aí comecei e fiz durante muitos anos atividade física, né? O vício ainda permanece, mas depois da pandemia parei. Mas é uma coisa que eu acho muito importante e realmente a gente tem que fazer. Mas estou falhando aqui. Pois é, Silvinha, de fato, a atividade física faz parte de um roteiro que os profissionais, quando a gente vai, né, especialmente o grupo da cardiologia, a minha cardiologista, a doutora Verônica, ela diz assim, cadê o exercício, Tereza? Então, eu estou em dívida com os exercícios. Não sou uma mulher de atividade física, não tenho muita facilidade de aderir à academia. Eu gosto de caminhada, muita. Pode deixar eu caminhar, acho que se eu sair daqui e for para a minha cidade, que é São José da Gita, eu chego a pé. Mas dizer, vai fazer musculação, que é importante, eu realmente não.
não sou muito adepta, embora eu concorde e acho que tem que fazer. Em relação a frio e calor, sem dúvida o calor intenso, quanto mais melhor. História de me levar para uma cidade, vá para a Europa, o gelo, eu fico ali encriquilhada como matuto e não saio do lugar toda morrendo de frio. Não gosto do frio, não me dou bem com frio, adoeço com frio. Dia e noite, eu gosto do crepúsculo, né? Gosto do dia para trabalhar, gosto da noite para farrar e gosto do crepúsculo. E da noite eu também gosto de coisas que eu não devo dizer aqui, né? Mas, assim, que vale para outros horários. Mas eu gosto, assim, tenho preferência também, realmente, pelo dia. Praia, campo, né? Eu sou uma mulher do interior, sou da zona rural. Então, embora eu vá sempre para a praia, que foi muito mais aquela coisa que quando você casa, você assume, assina uma carta de compromisso, né? Meu marido é da praia, muita, da comida do mar. E aí se junta um homem da praia, da comida do mar, com a matuta do sertão, que gosta mesmo de xerém, mucunzá, arroz de leite, carne de sol, essa é a minha comida preferida, né? Eu vi aqui a Adriana falando de tanta sofisticação da comida e eu pensando, eu gosto mesmo da minha rabada, corta aí, viu? Da rabada, da feijoada, do xerém, do mucunzá, de carne de sol na brasa, é isso que eu gosto. E eu acho que Animal de tudo, né? estimação. Animal de estimação. Ah, tenho. Eu tenho um cachorrinho, um poodle, que é o Apolo, porque, na verdade, a gente tinha um cachorrinho que era um cachorro que um grande amigo meu dizia assim, a gente vai subir no elevador do 15º andar, no térreo, esse danadinho desse cachorro, como é que aqueles cachorros que eu não lembro o nome dele, não, mas é um bem magrinho, que muita gente coloca o cachorro que dorme muito e ele ao lado para acordar. Então, meu cachorro, quando você chegava no térreo, ele latia até você chegar no último andar. O cachorro morreu. Um belo dia eu chego na casa do meu irmão, quando eu vou chegando, ele diz, esse cachorro agora, eu estou com 3 cachorros e acabei de adquirir os 3 cachorros e eu queria que você levasse esse cachorro para Mateus. Aí o cachorro está lá em casa, Apolo, não tem nada a ver o nome dele com ele, nada, nada. A gente chama de tudo, Polex, de vários nomes. O bichinho, inclusive, acho que ele está meio perturbado. Porque um chega e diz o nome. Identidade. E Mateus foi para casa dele, mas cadê que levou o cachorro? O Deixou. cachorro ficou com a avó. Com a avó. Com a avó. E tem um outro cachorro gigante, que é da minha filha, mas é lá nos Estados Unidos, que é um cachorro que eu digo que ele é um peixe. Adora água, adora. É um misto de um labrador com Rottweiler, mas ele não pode ver uma poça d'água. Então, eu gosto de animal, de cavalo, amo. Acho que o cavalo, para mim, é o animal imponente. O cavalo, não hoje mais, mas eu já corri em vaquejada. Meu pai colocava eu e meu irmão de 11 anos de idade para correr em vaquejada e derrubar boi, para você ver como eu sou interiorana mesmo. Hoje eu não subo no cavalo, já tenho medo de cair do cavalo, de acontecer, mas gosto de animal, de todos os animais, de todos. Tenho horror de quem judia com bicho. E tem o meu cachorrinho lá, que é uma relação de muito afeto, de muito carinho. Quem tem animal, como todos aqui têm, vocês todos citaram que tem, né? Sabe como dá leveza à vida. Na hora de uma aflição, de um aperreio, parece que eles adivinham, né? Chegam junto da gente. E eu digo que a Adriana disse que a gente não merece confiança quem não bebe vinho, né, Adriana? Meus irmãos dizem mais, não merece confiança quem não bebe. Pois vocês tenham cuidado, porque eu não bebo. Então, não merece confiança. Que gafe, hein, Adriana? Que gafe. Sei não. E não merece confiança quem não gosta de animal. Para mim, quem não gosta de animal, olhe com muito cuidado. Mas a gente precisa concluir, e para concluir eu vou passar uma rodada rápida para que a gente dê, acho que a mensagem de final de ano, né, de cada um de nós, para quem está nos assistindo, mas também para quem está aqui na sala, para cada um de nós, e possa desenhar, né, uma perspectiva que esperamos nós que seja otimista, né, em relação a 2024. Então, Adriana, você tem a honra aí de começar, tá certo?
fazendo suas considerações finais e aproveitando esse final de ano. Obrigada, Fernando, pela condução tão gentil desse momento, dizer o quanto foi legal esse momento, espero que aconteça outras vezes. Desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo com muita luz, de ânimo renovado, de entusiasmo renovado, porque é o que nos move, né? As dificuldades estão aí e para quem tem fé, dificuldade é oportunidade de crescimento. E eu acho que é isso que a gente tem feito nas dificuldades, nas adversidades, se reinventado. O IMIP tem esse espírito e eu desejo a todos que esse ano seja um ano próspero. Eu acho que a gente vem num ciclo virtuoso de melhoria, tanto do ponto de vista de qualificação da gestão, quanto de harmonia entre as pessoas. Eu acho que os times estão harmoniosos, nós, entre nós, sentimos muita harmonia nessa forma colegiada de trabalhar, e eu desejo que isso siga, que isso flua cada vez mais, porque os pacientes precisam, o IMIP merece essa dedicação e a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a missão dessa casa é muito bonita e ela precisa de pessoas engajadas, de pessoas de bom coração, pessoas que queiram realmente, que gostem de pessoas, que queiram fazer o bem, e o IMIP permite que a gente faça isso. Então, um ano novo maravilhoso para todos, um Natal bem feliz. Obrigada. Silvinha, sua mensagem. Bom, eu comecei dizendo aqui que uma coisa que é muito importante, muito cara para mim e para tudo, é a união. Então, esse ano foi um ano muito difícil, né? Todos os anos são, daqui do IMIP, como quem diz assim, quem veio aqui, ninguém vem aqui achando que vai trabalhar pouco ou que não vai ter dor de cabeça, vai ter muito, mas também vai ter muito orgulho, vai ter muita vontade de que tudo isso dê certo, né? Como a Adriana disse, a missão do IMIP, ela é inspiradora. Então, eu desejo realmente, de todo o coração, que cada vez mais, vocês que fazem parte daqui do IMIP estejam mais engajados cada vez mais com a história do IMIP, né? De servir, de educar, de amor ao próximo, é como diz mesmo, é bíblico e é religioso a filosofia do IMIP, né? Amor ao próximo, porque eu acho que se a gente não parte desse princípio, eu acho que a gente não iria para frente. Então, a todos vocês, obrigado, Nando, pela condução dessa nossa conversa, Tereza, Adriana, e um ano novo de muita paz, saúde, felicidade e força para o trabalho. Obrigada. Acho que a hierarquia pede que Tereza conclua, então vou aproveitar para dar meus votos de 3 anos de passar para a sua mensagem de consideração final, para depois eu poder encerrar, e quero agradecer demais cada um de vocês que acompanha a MP Educa, que de uma maneira bastante interessante, é uma maneira diferente do IMIP se mostrar, né? Então, a gente está alcançando outros públicos, não apenas aqueles que vivem e que precisam da assistência daqui do IMIP, mas é uma oportunidade da gente estar mostrando um pouco da instituição para além dos muros, para além das dores e amores do que é um hospital, do que é uma escola. É um ano pancada, né, Silvinha? Esse ano foi um ano muito pancada, muita dificuldade. Acho que até que foi um ano um pouco melhor do que em relação a 22. A gente tem alguns cenários, do ponto de vista de condições de políticas, que parece estar mais alinhado com o propósito da instituição. A gente tem, pelo menos, respira algumas perspectivas de melhorias. Vamos ver se isso se concretiza cada vez mais. Mas somando esse cansaço, essa maratona que a gente tem vivido nesses últimos meses, estou exausto. Tanto é que eu já pedi autorização aqui para minha superintendente e minhas colegas. Hoje é uma quinta-feira, tá, gente? Dia 22, 21. Dia 21. Amanhã, dia 22, eu vou operar aqui no Manhã no IMIP. Tem 2 casos para operar. Depois, eu vou estar de sobreaviso ainda para o final de semana de transplante, até o dia 25, todo de sobreaviso. Mas do dia 26 até o dia 3 de janeiro, eu preciso dar uma desligada. Eu não tive férias esse ano. Estava fazendo a conta, eu apaguei meu quadro, Tereza. Onde é um quadro que eu tenho na minha sala que eu fico colocando no final de semana, viagem, somei a quantidade de viagens. Só para Brasília foram 14. Fora São Paulo, fora Rio, fora Porto Alegre. Então,
assim, somando tudo, foram mais de 24 viagens esse ano. Você imagina o que não é isso, né? E a responsabilidade, uma equipe cheia, eu tô realmente exausto. É importante que a gente admita que esteja cansado para que a gente possa respirar e começar, e aí falando do futuro, falando de otimismo, começar 2024. Porque 2024 não é que recomeça, não terminou. Simplesmente. Agora a gente tem que ter o sentimento de estar renovado, né, para tentar conduzir da melhor maneira possível essas responsabilidades. E na esperança que o IMIP continue crescendo. Silvinha é muito enfático quando diz que o papel é esse, é sempre ampliar, é nunca olhar para trás, nada a menos, nenhum direito a menos, né, Tereza? Isso. É sempre ampliar. Se quem tiver alguém que precise, vamos ver se não consegue ser atendido aqui no IMIP, e nem que a gente tenha que discutir como fazer, como ampliar, como discutir receita, fazer primeiro e pensar depois, né? É claro que com muita responsabilidade, mas a gente vai precisar manter esse espírito renovado. Então, eu desejo a todos vocês, a toda essa mesa, vocês que estão aí no back de gravação, vocês que estão aí atrás dos telefones celulares, dos tablets, dos computadores, obrigado por esse ano e espere 2024, que vai ter muito mais coisa, mas eu ainda vou fazer o fechamento aqui do IMIP Educa. Mas, Tereza, por favor, suas considerações acerca desse ano e do que a gente pode esperar para o IMIP 2024. Bem, primeiro eu quero parabenizar Fernando por essa iniciativa. Eu acho que foi uma possibilidade ímpar da gente se colocar principalmente para dentro do hospital, embora que não é só o hospital, não é o cliente do hospital só que está ouvindo, muito mais gente, de quem somos nós, né? Nós somos feitos de pele, de osso, de alma e de afeto. E temos nossas dores e nossos amores. E um dos amores, nós estamos falando aqui, é essa instituição tão gigante que lá atrás, na história, há 63 anos, o professor Fernando Figueira resolveu, com um grupo de amigos, criá-la. E hoje nós temos aqui o que eu chamo mais uma geração, se é a terceira, se é a quarta de todas as gerações, que tem uma responsabilidade imensa, primeiro de manter a obra, porque é mais do que sempre se fala em relação ao próprio professor. Eu acho que o professor ele não tinha nem o sonho de que a gente enaltecesse a figura dele. Eu acho que ele tem o sonho de enaltecer a obra, uma obra que foi pensada para cuidar de gente, uma obra que foi pensada para reduzir a aflição dos aflitos, que são tantos, né? Aqui dentro e lá fora. E de dizer que, quando a gente observa o ano 2023, com tantos desafios, com tantas conquistas que tivemos, eu diria que, na balança, nós tivemos um ano que, ao mesmo tempo que nos provocou, que nos trouxe tantas dificuldades, tantos medos, tantos receios, se paga a conta, se chega o insumo na hora, se a população está sendo assistida adequadamente, se a gente abre uma faculdade, se a gente planta um prontuário eletrônico, se a gente trabalha a questão da formação com mais qualidade, se a gente prepara o núcleo gestor e renova o time, se nós fazemos uma gestão sustentável em busca de recurso e um trabalho interno e externo, né, buscando apoio dos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, nós trabalhamos intensamente esse ano, intensamente. Eu acho que esse cansaço que Fernando traz, né, nós estamos um pouco exaustos, todos estão, acho que Fernando está, a Adriana está, a Silvia está, eu estou também, mas é uma exaustão que, ao mesmo tempo, ela nos mobiliza, porque essa oportunidade de estarmos nesse lugar, nessa posição, de dirigir uma instituição que é a maior instituição 100% SUS do Brasil, respeitada nacionalmente, em todos os fóruns que eu tenho participado, isso é visível. O IMIP é modelo, o IMIP é copiado, as pessoas querem vir trabalhar no IMIP, e ao invés de ser um motivo de orgulho, eu acho que é um motivo de mobilização entre nós para fazer mais e melhor, com responsabilidade, com cuidado no uso do dinheiro público. Eu acho que a instituição IMIP sempre foi uma instituição austera,
né? Não é só porque eu estou aqui há 9 anos. Antes de eu chegar, sempre foi assim, uma instituição cuidadosa com o uso do recurso público, uma instituição cuidadosa com a formação, com a pesquisa, com a assistência, esses 3 pilares, e que nós temos a responsabilidade de manter o legado do professor. O professor Fernando Figueira, nós vamos repetir tanto o nome dele, mas porque a gente está repetindo o modelo de uma obra bem-sucedida, né? O IMIP é uma instituição bem-sucedida, mas ela é uma instituição bem-sucedida não porque ela tem um prédio tão bonito como é o Pedro II, não porque ela tem uma estrutura como o Oscar Coutinho, aquela estrutura de azulejo ali da frente tão bonita, né, que traz a história dessa instituição. Eu acho que ela é isso porque ela tem pessoas com responsabilidade social. Então, nós temos que continuar tendo em vista que nós somos um hospital 100% SUS, com responsabilidade social, com responsabilidade sanitária, com cuidado com as pessoas e, principalmente, repetindo a cada ano, e eu quero falar um pouco dessa inovação que nós estamos aqui no podcast, de dizer assim, assistam mais, porque o ano de 2024 teremos muitas novidades boas, teremos um time entusiasmado cada vez mais, uma equipe aguerrida, uma equipe unida, uma equipe que quer prestar a melhor assistência, ensino e pesquisa de qualidade. Esperem cada vez mais da gente, exijam da direção, porque essa direção não só está entusiasmada para isso, não só está motivada, como ela tem responsabilidade em cumprir esse papel. Quero aqui aproveitar e agradecer também a nossa presidente, Silvia Ricim, que tem conduzido nossa equipe também para dar conta dessa estrutura toda, e agradecer principalmente para o meu grande mentor, meu grande orientador, e a pessoa que me trouxe até aqui, e que eu também me inspiro nele, Antônio Carlos Figueira, que sempre está comigo nas decisões, está com todos nós, porque, a exemplo do seu pai, professor Fernando Figueira, sempre quis que o espírito de solidariedade, o espírito humanitário, cuidado com as pessoas, fosse o lema. E será também em 2024. Espere por a gente, assista o podcast próximo e os outros de 2024, porque teremos muitas novidades. Bem, acho que está posto, já tem uma garota propaganda, tá? Assim, já está posta nesse cargo. Mas, gente, só para encerrar aqui o script, a gente está finalizando o episódio de hoje. E tinha aqui um asterisco, Xande, depois do episódio de hoje, que era o título do episódio. A gente não bolou o título. E o título é o seguinte: como foi bacana conhecer essas pessoas. Esse é o título. A gente tem a oportunidade de estar entregando para quem está nos assistindo, para vocês, inclusive, que estão nos assistindo em tempo real aqui. Vocês estão conhecendo um pouco mais das pessoas por trás dos cargos. E quero agradecer demais a participação. Só foi elogiosamente bem conduzido, como vocês disseram, porque vocês conduziram muito bem. A participação de cada um de vocês foi muito cinética, acho que ficou muito orgânico. Não foi, Bernan? O episódio dessa vez foi muito, muito orgânico. Agora, não esquece, se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site, mipeduca.com.br, e fica por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação de carreira assistencial, de gestão. Não esquece, a gente também está nas redes sociais, está no LinkedIn, a gente está no Instagram, procura por Imipeduca. De lá você vai ter acesso e passa a nos seguir, porque você vai ter acesso em tempo real a tudo que está sendo produzido para que você fique antenado. E esse período é bem importante que vocês fiquem. 2024, várias e várias novidades. É importante que você, ao acessar nosso site, cadastre teu e-mail no newsletter para que, quão antes os produtos e as novidades sejam lançadas, vocês tenham acesso. Momento de eu agradecer não só a vocês, mas a vocês também que fazem o Imipeduca por trás da câmera. Xande, parabéns. E pelo desafio também de você vai encarar agora, tá certo? Carreira solo, coordenando esse grupo e pensando cada vez mais nas novidades e no futuro do Imipeduca. Mais uma vez, obrigado pela audiência, boas festas, um bom Natal, um feliz ano novo para todos. Obrigado.